grávidas, idosos. Aliás, é um assunto que nos interessa bastante. E para tirar as nossas dúvidas e as dúvidas de vocês, convido a Gislane Toscano, a nutricionista profissional, que veio aqui tirar nossas dúvidas, as dúvidas de vocês que estão em casa. Olá, Gislane, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Fico muito feliz em recebê-la e tirar nossas dúvidas, as minhas dúvidas sobre a nossa alimentação. Olá, eu que agradeço pelo convite, né? E espero tirar todas as dúvidas. Vamos, com certeza, são muitas, elas não são minhas, mas quem está assistindo também. Gislane, como eu falei no início, vamos tirar logo as dúvidas para quem está grávida, quem está gestante, como que deve ser a alimentação das gestantes? A alimentação das gestantes, ela é diferenciada, né? Primeiro porque há um controle do peso, né? Então a gente utiliza o IMC pré-gestacional, ou seja, antes dela estar gestante, o IMC é o índice de massa corporal. Então a gente usa o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? E aí esse IMC, se ele der abaixo peso, eutrofia, né, que é no peso normal, na faixa de normalidade, sobrepeso ou obesidade. Então, a partir desse IMC pré-gestacional, a gente faz o controle de peso. Por exemplo, se a gestante tivesse com IMC normal, né, na faixa normal, ela poderia engordar, por exemplo, 12 quilos até o final da gestação, que a gente considera 40 semanas, certo? E aí, como tem que haver esse controle do peso, a alimentação também vai ser diferenciada, tá? A gente aumenta mais os alimentos fontes de ferro, né? E de ácido fólico. E ela também toma suplementação, tanto de ferro quanto de ácido fólico. No caso, em relação à comida, ela tem alguma comida que não é bom ela comer essa... Não tem, dependendo se ela tiver alguma alergia ou intolerância alimentar. E também tem as crenças alimentares, que a gente utiliza muito, ofende aquele alimento, né? Isso vai depender do paciente, a gente respeita isso, certo? Então, carne de porco, carne suína ofende. Se a gestante não quiser comer, a gente evita. A gente não vai obrigar o paciente a comer, certo? A gente respeita essas crenças alimentares. Mas aí, o que é que a gente vai aumentar mesmo? A gente vai controlando a alimentação da gestante ao longo dessa gestação, né? Que a gente considera as 40 semanas. E aí tem a suplementação de ferro e ácido fólico, que normalmente quem passa é o médico, né? O nutricionista ele também pode passar, mas normalmente o médico, o ginecologista que faz o acompanhamento é que passa essa suplementação. E a gente coloca os alimentos fontes, certo? Também priorizando fruta, verdura, o feijão, arroz, as carnes. Porque também tem a questão do leite, né, do leite materno. Isso. Aí tem algum alimento que dá mais leite ou... Tem sim. Normalmente se diz do doce, né? Mas o principal alimento que aumenta o leite materno é a água, a hidratação da mãe. Por isso que a gente pede para as puérperas, como normalmente a gente chama, para ela tomar água tanto antes, durante e após a amamentação e ao longo do dia também, né? Mas é importante que ela tome bastante água e os outros líquidos também, como sucos, certo? Só uma dúvida que eu fiquei. Nós temos uma quantidade de água para beber durante o dia. As grávidas também elas permanecem com essa quantidade de água? Não, aumenta também. Aumenta também. Pode chegar até acima de 3 litros, certo? De água por dia. Normalmente, para um adulto saudável, a gente utiliza a seguinte fórmula: 35 ml por quilo de peso, né? Então, só eu pegar, se eu tenho 70 quilos, eu pego 35 e multiplico por 70, vai dar a quantidade de litros que eu devo beber, certo? Interessante, essa é uma coisa que eu não sabia. Quando ela tem o seu bebê, a alimentação dela, ela quer continuar amamentando, né? Mas quer continuar com uma alimentação balanceada. O que é que ela deve comer para continuar com essa alimentação dela balanceada? Pronto, ela vai continuar porque a necessidade dela aumenta, né? Aumenta mais do que quando é gestante, né?
E aí a alimentação aumenta mais um pouco, né? E aí tem alguns alimentos que a gente pede para a puérpera evitar, porque isso também passa para o recém-nascido e aí pode causar as famosas cólicas, né? Então, quais são esses alimentos? Tem o café, o chocolate, chá verde, chá mate, né? São alguns dos alimentos que a gente pede para evitar. E aí a gente tem que considerar a individualidade do paciente. Por exemplo, não é comum o feijão da cólica no bebê. Mas aí a mãe observou sempre, a gente tem que ter essa conversa com a mãe. Então a mãe observou, eu estou comendo feijão e está causando cólica no bebê. Então a gente já vai evitando, certo? E tem aquela comida carregada que o pessoal chama, né? Tem aquela comida carregada que faz mal? A gente não considera isso, né? Mas isso depende da individualidade do paciente, essa crença, né? Como eu falei, né, da carne suína. Para mim a carne suína é ofensiva. Então a gente respeita o paciente, mas a gente não considera nenhum alimento ofensivo. Então né, é um mito, digamos assim, né? Isso, vai depender do paciente. Porque tem pessoas que colocam na cabeça e isso vai me fazer mal, realmente faz, é só psicológico. Por isso que a gente respeita sempre a individualidade. Com certeza. Então, são dúvidas muito bem tiradas e no próximo bloco, mais dúvidas. Então, fique ligadinho, voltamos já. Gislane Toscano, ela que está tirando todas as nossas dúvidas sobre alimentação. Gislane, agora a gente já falou sobre grávidas, antes e depois que ela tem os bebês. Agora eu falo sobre os idosos. Qual a alimentação ideal para os idosos? Os idosos também têm uma alimentação diferenciada, certo? Essa alimentação a gente tem que focar nas vitaminas e minerais e na proteína, porque ele tem muita perda de massa muscular, né? Massa muscular é um pouco também da massa magra, tá? E a diferença entre massa magra e massa muscular, certo? A massa muscular, ela está relacionada mesmo com o músculo, como o próprio nome diz, né? A massa magra não, ela tem a ver também com os órgãos, com o peso do osso, certo? E do músculo também, seria o peso de tudo fora a gordura, tá? Seria a massa magra. E aí, como eles têm muita perda de massa muscular, a gente também tem que focar nas proteínas para ele, tá? E aí tem a questão deles comerem mais frutas, mais verduras, por causa das vitaminas e minerais, já que a imunidade dele também baixa, né? E essas proteínas aumentam. Claro que tem os outros nutrientes. Com certeza. Durante a noite, que geralmente a pessoa diz, não coma muito tarde porque faz mal, né? Para os idosos também tem isso, de não comer muito tarde porque faz mal devido à digestão, tudo isso, né? Também. Então, o organismo dele muda, né? Vai ficando envelhecido, mas o interior também vai mudando, né? Principalmente a digestão. E aí a gente pede para não comer comidas muito pesadas, seria um termo bem coloquial, né? Então comer o feijão à noite, porque é mais de difícil digestão, né? Que normalmente aqui se come, né? No interior, então a gente pede para evitar, então comer algo mais leve, né? Já pode comer a carne, o arroz, a verdura, né? Normalmente se come o cuscuz, que ainda é um pouco pesado para noite, mas o que é que a gente pede? Se eu comi às 6 horas, eu esperar pelo menos 1 hora para poder me deitar, certo? Para pelo menos ter digerido um pouco. No caso, não só para os idosos, mas o feijão, ele para todos em geral, ele é um pouco pesado para comer à noite? Isso, ele é um pouco mais de difícil digestão, certo? E aí a gente pede para evitar à noite. Ele é muito importante que a gente coma, né? Mas principalmente no horário do almoço, é o que a gente recomenda mais. Tirando uma dúvida, tem pessoas que comem deitado. Comem deitado
E isso faz mal, ou tem aquelas pessoas, duas dúvidas, aquelas que comem deitado e aquelas pessoas comem e de repente vão se deitar, né? Como que é? Isso faz mal, tem a digestão, como que é? Isso é muito ruim. Quem tem refluxo pode dizer muito bem sobre isso, que uma das recomendações, tanto dos nutricionistas, né? Tem uma pessoa que está rindo agora, então deve ser porque ele faz isso, porque né? ele faz. E aí, tanto a recomendação dos nutricionistas quanto dos médicos, né? De não comer e deitar, porque isso prejudica a digestão e tende do alimento voltar, principalmente para quem tem refluxo. Então, a gente come, né? A mastigação é extremamente importante, mastigar mais lentamente e aí esperar um tempo para poder deitar, certo? Tem aqui também, mito ou não, engorda, tem que deitar, comer e deitar, engorda. O pessoal também tem isso, né? Não seria que engorda, né? A digestão aqui vai ficar prejudicada, né? Eu engordar e eu emagrecer é um contexto, né? Tem a ver com a alimentação, com o exercício, né? Como você dorme, quantas horas você dorme no dia, se você é muito ansioso, se não. Então, tudo isso vai influenciar no seu físico, principalmente a questão mental. Como assim? Eu sou muito ansiosa, eu estou muito estressada, eu estou no período pré-menstrual, isso também influencia. Então, normalmente a gente encontra as mulheres que dizem, quando eu estou na TPM eu tenho mais vontade de comer doce, ou quando eu estou ansiosa eu tenho vontade de comer tudo, né? Então, tudo isso vai influenciar na sua alimentação e no seu físico. Você tocou num assunto bem importante que eu também ia comentar isso. Porque o pessoal diz, quando está estressado, eu tiro estresse comendo chocolate. Isso. Né? O pessoal tem muito isso. Aí tipo, eu estou em dieta, né? Mas só que ele está estressado, só que ele quer comer chocolate. O que ele poderia fazer para não comer chocolate, outro alimento? O primeiro ponto é a gente criar estratégias de relaxamento, né? Então, se está muito ansioso, não dá para descontar na comida. Claro que a gente vai ter opções, né? Por exemplo, eu só alivio minha tensão se for com chocolate, mas tem chocolates mais saudáveis, com um percentual de cacau maior, né? Chocolate meio amargo, 65%, 70%, né? E aí tem as técnicas de relaxamento, que aí vem a importância de um psicólogo, de um terapeuta, para explicar essas técnicas. Mas fazer um exercício, respirar corretamente, né? Ouvir música, né? Também ajuda bastante, que é o que sair com os amigos, né? Então isso é muito importante. E aí nesse sair com os amigos vem a seguinte questão. Comida, né? Não exagerar no que vai comer ou beber. Então, na alimentação saudável, principalmente na reeducação alimentar, a gente pede para o paciente sair. Vou para o aniversário, como o que tem no aniversário. Como salgadinho, como cachorro quente. Mas o cuidado que o paciente vai ter. Então, vai ser na quantidade, dele ter um controle nessa quantidade. E a frequência, se eu comi hoje o salgadinho, eu não vou comer mais nos outros dias, né? Então educação alimentar. Isso é a educação. Não deveria nem ser chamada reeducação, é educação mesmo. Em questão do doce, tem aquele horário certo de comer doce? O pessoal, assim que termina o almoço, né? Vou comer o doce. Mas tem um horário certo para comer doce? Não teria um horário certo. O ideal seria que a gente evitasse alimentos ricos em açúcar, né? E aí vem o doce de coco, doce de goiaba, doce de leite, que é muito comum, né? Só que assim, é a mesma coisa, quantidade e frequência. Hoje eu tô com extremamente vontade de comer um doce. Eu comi aquela colherinha e nos outros dias eu vou tentando evitar. A gente utiliza algumas estratégias para controlar essa vontade de comer doce. E aí vem a fruta após o almoço, uma fruta que seja mais docinha, uma melancia, vem um abacaxi, certo? Não consigo controlar minha vontade de doce com isso. Aí a gente utiliza os doces mais saudáveis, como o chocolate meio amargo, ou algumas receitas que a gente até utiliza cacau. Que é doce e não engorda tanto, né? Isso, que vai controlar mais essa vontade de comer o doce. E outra coisa também bem interessante é que o pessoal sempre fala,
abacate emagrece, isso é verdade? Comer abacate excessivamente pode ou afeta alguma coisa? Tá. O abacate, ele tem uma gordura boa, como a gente chama, né? Que é monoinsaturada. E aí ele vai ter o ômega 6, certo? E aí o que é que acontece? Todos os alimentos a gente não pode comer em excesso, principalmente aqueles que a gente pensa, esse aqui é saudável, mas não posso comer em excesso, certo? É tudo um controle. O abacate, ele faz parte da alimentação do paciente, que a gente precisa das gorduras, dos lipídios. E aí é importante que a gente faça essas escolhas de gorduras boas, certo? Ótimo, muito obrigada pela resposta. No próximo bloco você vai falar um pouquinho sobre óleo de coco, sobre o azeite, que eu tenho certeza que muitos querem saber. Então fique ligadinho que voltamos já com mais dicas e mais sugestões da nossa nutricionista Gislane Toscano. Estamos soltando aqui o programa Bate-Papo com a nutricionista Gislane Toscano. Ela que vai falar um pouco agora sobre o óleo de coco. Gislane, o óleo de coco é saudável? O óleo de coco, ele é considerado uma gordura também, né? É uma opção para utilizar para refogar, né? Uma cebola, um alho, em algumas preparações. Mas gorduras em excesso a gente também tem que evitar, principalmente as frituras. Por falar em frituras, pode trocar o óleo pelo azeite? É recomendável? E qual o azeite mais indicado? A gente pode substituir, certo? Só que assim, como a gente não vai utilizar a fritura, não vai precisar utilizar tanto o azeite. Então as recomendações que a gente dá é de ser mais cozido ou grelhado, né? Ou até mesmo assado no forno. É uma opção. A gente utiliza muito azeite, que também é uma gordura boa, como a gente chama, por cima da salada, né? Seja crua ou cozida, o azeite extra virgem. O azeite refinado, ele pode ser usado para refogar, tá? É uma opção. Você falou a questão de colocar por cima da salada, o vinagre. Eu sempre tenho medo, gente, de comer salada com vinagre, eu não sei por que é isso. Mas faz mal vinagre na salada? Seria uma forma de tempero, né? Mas para higienizar mesmo as verduras, as hortaliças que serão consumidas cruas, a gente deve usar ou hipoclorito ou até mesmo alguma água sanitária que seja específica para higienizar os alimentos. E aí vai depender da concentração do produto, ele sempre fala no rótulo. Vamos falar um pouquinho agora de quem malha, de quem acorda cedo para malhar. Quem levanta cedinho para ir malhar, ele pode tomar 2 cafés, tipo, antes e depois. Não, pode, né? Mas tipo, é aconselhável tomar café antes e depois, ou que ele pode comer antes para ir malhar? Então são várias dúvidas, né? Principalmente de pré-treino e pós-treino. O pré-treino, ele vai precisar de bastante energia para ir malhar, né? E aí, principalmente quando ele acorda, tem o tempo em jejum, né? Que passa dormindo. E aí ele vai precisar de mais energia para fazer o exercício. E aí é o pré-treino, né? Normalmente a gente recomenda batata doce, ovo, frutas com mel ou aveia, mas isso é muito individual, vai depender do paciente. E o pós-treino, né? A gente sempre une proteína, carboidrato, e aí ele pode fazer o café da manhã, né? Normalmente a gente faz uma torrada de pão integral com queijo, café, leite, a fruta. Então seria ideal para pós-treino, certo? E na hora da malhação, a gente pode levar alguma fruta, pode comer algum cereal, uma barrinha de cereal lá na hora da malhação? Vai depender do exercício, certo? Alguns exercícios que duram mais de 1 hora, 2 horas, né? Que até os atletas fazem, aí sim, eles precisam comer durante o exercício. Mas normalmente a gente encontra praticantes de exercício, né? E aí eles não precisam comer durante, tá?
Pronto, eu lancei uma enquete nas redes sociais perguntando quais eram as dúvidas, se o pessoal tem dúvidas, e uma moça, a Anne Caroline, ela perguntou, eu geralmente malho às 18 horas. Quando chego é o horário de jantar, mas sempre fico em dúvida no que comer pós-treino. O que você me sugere para meu cardápio noturno? Que foi o que você mais ou menos falou, não foi? Isso. Obrigada, Anne, pela sua dúvida. Então, assim, o que comer no pós-treino? Ela pode comer ovo, pode comer a batata doce, pode comer a tapioca com algum queijo, pode comer a carne com uma verdura e um arroz, certo? Tem várias opções de pós-treino, né? E aí vai depender muito do paciente, por isso que a gente faz o plano individualizado, de acordo com a anamnese, né? Com a entrevista que a gente faz com o paciente, que a gente vai conhecendo o hábito dele, as preferências, e aí sim a gente consegue fazer um plano baseado de acordo com isso e também de acordo com a rotina. E o horário certo de comer pós-treino. Tem pessoas que falam, não, você tem que comer até uma hora depois que é para você poder ganhar massa. Isso é verídico? Vou aproveitar e já falar do pré-treino. Dependendo de como seja o pré-treino, até meia hora antes de treinar, certo? E o pós-treino, quanto mais rápido comer, melhor. E ele focando na questão de proteína, se ele quiser mais massa muscular, certo? Então, por isso que é muito individual. E a questão de suplementação, né, de proteína, de carboidrato, pós-treino, pré-treino, também vai depender do paciente. Então, tomar suplementação porque um blogueiro indicou ou porque outro profissional indicou sem ser um nutricionista não é o recomendado. Não né? é recomendado, com certeza. O profissional responsável por sugerir isso é o nutricionista, certo? Então, vocês que querem tomar suplemento, procura a doutora nutricionista Gislane Toscano, ela que vai te indicar a melhor dieta e o melhor suplemento para você ficar com o corpo que quer, não é isso? Você deseja? Temos mais uma pergunta aqui da Josicleide da Silva Oliveira. Ela gostaria de saber quais os alimentos mais indicados para a redução de barriga. Oi, Josicleide, obrigada pela pergunta. Assim, não tem uns alimentos, aqueles alimentos vão reduzir, mas é um contexto, né? Então, ter uma alimentação mais saudável, realizar o exercício correto para o objetivo que ela quer, né? E aqueles outros fatores que a gente falou. Ela é muito ansiosa, ela é muito estressada, ela está dormindo bem, né? Tudo isso a gente vai ter que investigar da alimentação dela. Mas assim, de ter alimentação saudável, das frutas, verduras, de tomar água, né? De se hidratar corretamente, de estar fazendo esses exercícios, de estar comendo proteína, carboidrato, os lipídios, então isso já é uma alimentação saudável e vai ajudar no emagrecimento, que é o foco dela. E é sempre bom a gente, na hora da avaliação, sempre, eu estou afirmando, mas perguntando a você, sempre pra gente estar tomando água na hora dos treinos, né? Pronto, tem alguns treinos que são mais pesados, que realmente você não pode estar tomando tanta água, mas você toma pouco, né? Isso também vai depender do profissional, educador físico que esteja ali acompanhando, tá? E aí isso vai depender, se o treino é mais pesado, se o treino é mais leve, dá pra ir bebendo água, mas é importante se hidratar, certo? E tem aquelas pessoas que são um pouco acima do peso, digamos assim, né? Tem uns mais fofinhos, igual ao nosso câmera aqui, Danilo Silva, que nos conhece. Quem é acima do peso um pouquinho e não come tanto, tem algum... Por que essas pessoas assim não comem tanto, elas são um pouco acima do peso? Tem alguma coisa a ver com o modo como você come, a hora como... Que horas você come, também tem isso, né? E se você come deitado ou não. Isso. Então, assim, as 3 refeições principais, né? É o café da manhã, o café da manhã, o almoço e o jantar. E aí muita gente, eu quero emagrecer, vou fazer só essas 3 refeições. Só que fica com tanta fome que come em excesso. E aí isso também não é legal, não consegue emagrecer, certo? Então a gente coloca mais refeições ao dia, né? E aí a quantidade é menor. E lembrando que assim, no emagrecimento,
ou em outras situações, a gente tem que investigar se tem alguma doença, né? O hipotireoidismo, que o metabolismo fica mais lento, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem alguma resistência à insulina, certo? Então tem algumas doenças associadas que às vezes dificultam também o emagrecimento. Será que ele faz exercício? Vamos perguntar a ele, né? Gente, o programa de hoje está muito bom, são muitas dúvidas, então vai ter um quarto bloco para nos tirarmos mais dúvidas aqui com o nutricionista, então fique ligadinho que voltamos já. Voltamos aqui com uma pergunta da Luiziane, ela que perguntou na rede social, só que eu tenho que olhar para o celular e não para a ficha. Ela gostaria de saber, aliás, que você falasse um pouco sobre low carb e jejum intermitente, sobretudo esclarecendo os benefícios para a qualidade de vida e redução do peso. Oi, Luiziane, sua pergunta é muito interessante. Então, o low carb, né, é a baixa redução de carboidrato, né, e está sendo muito utilizado. E aí os dois são chamados dieta da moda, só que não, são estratégias nutricionais, né? E aí esse low carb a gente utiliza muito para quem tem diabetes, para quem quer reduzir o peso rapidamente, certo? E aí a gente aumenta a questão da proteína, né, e as gorduras. Só que assim, a gente aumenta, mas pensando na qualidade da alimentação, né? Além de tudo de ter a redução do peso, a gente tem que pensar na saúde do paciente, certo? E aí, por exemplo, eu estou utilizando em excesso bacon, outras gorduras, né? Outro tipo de proteína que não seja tão saudável. Então isso não é o foco do low carb. O low carb realmente é uma dieta hiperproteica, aumenta a gordura e reduz carboidrato, mas sempre pensando na qualidade da alimentação. Já o jejum intermitente tem vários tipos, né? Por exemplo, eu passo 16 horas em jejum e 8 horas eu vou me alimentar, né? Ou eu passo 20 horas em jejum ou 4 horas me alimentando, né? São vários tipos de jejum intermitente, esses são os mais comuns. E aí também a gente tem que pensar numa alimentação saudável, certo? Isso vai depender de paciente para paciente e tem que ter uma investigação do profissional, não é? Sempre o profissional acompanhando. Né? Isso. Então tem que ter a orientação correta. O paciente ele não pode fazer, eu quero emagrecer rapidamente, vou fazer uma low carb. Mas tem que procurar uma orientação correta. E por falar em emagrecimento, o pessoal diz, eu vou emagrecer, eu vou caminhar. Caminhar emagrece? As caminhadas é um tipo de exercício, né? Então, se eu sou sedentário, não faço nenhum tipo de exercício, realmente vai ajudar. Mas também tem os tipos de caminhadas. Se eu caminho muito lentamente, então isso não é bom, tá? Eu preciso andar um pouquinho mais. Andar mais rápido, certo? Mas também depende do paciente. Se ele tiver uma hérnia de disco, dores na coluna, ele não vai conseguir andar tão rápido, né? E aí ele vai andar mais lentamente. Mas se eu quero emagrecimento, não tenho nenhuma doença que me impeça de caminhar um pouquinho mais rápido, aí eu caminho mais rápido, certo? E isso é muito importante para aquelas pessoas que caminham, que fazem a caminhada, saber como que você está caminhando, né? Isso. E aí o educador físico, ele vai ajudar bastante nessa questão das caminhadas, dos exercícios, né? Fisioterapeutas também, porque ele vai considerar a patologia do paciente, né? Então é bom sempre ter o acompanhamento dos outros profissionais, que eles são os mais recomendados para dizer, olha, esse exercício vai dar certo para você que tem essa doença, aí tem de disco, ou essa daqui já não dá porque tem tanto impacto, né? Só uma curiosidade, o povo diz que, por exemplo, fritura já não é bom, mas aí se você for fritar, usar gordura animal, é bom?
Gordura Por exemplo, animal, tipo- você diz banha de porco. Isso. Tá. Então é uma gordura que também não é boa, certo? Que vai ser a fritura e vai ter a gordura saturada em excesso, né? Assim, mas por exemplo, uma vez na semana eu saí Mas tipo assim, entre o óleo, o óleo que a gente, o industrializado e a gordura. Ah, nenhum dos dois. Não. Isso é o nosso. Mas a sua pergunta é interessante, porque muita gente utiliza a banha de porco para consumo e principalmente para fritura, mas a gente pede para evitar, certo? Então, se puder ser mais grelhado ou assado no forno com um pouquinho de azeite ou até mesmo um pouquinho do óleo de coco, certo? A gente prefere do que essa fritura submersa, né? Para finalizar. Ou não? Eu vou continuar sendo tema. Para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho rapidamente da pele. Tem aqueles elementos que ajudam a elasticidade da pele. Você pode falar sobre isso? Se tem elementos que ajudam a pele? Sim, alguns alimentos ajudam, né? Que são os antioxidantes. Então a gente tem alguns da vitamina A, que são aqueles alimentos mais alaranjados, que é entre o mamão, a cenoura, a vitamina C, que a gente sempre conhece das frutas cítricas, né? E aí vem laranja, acerola, goiaba, limão. A vitamina E, que está muito nas nozes, castanhas. E os ômegas, né? Então vem no peixe, no salmão. Tem uma diferença de castanha de caju para castanha do Pará? Tem, tanto na questão das calorias, quanto na quantidade de selênio, certo? Então, por exemplo, alguns pacientes eles só podem comer até 2 castanhas de Pará, e outros já conseguem comer uma quantidade maior de caju. Isso vai depender também da necessidade do paciente. Mas a gente não pode sobrecarregar, então tem quantidades corretas para os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Gislane, eu quero agradecer de coração pela sua presença aqui, por tirar nossas dúvidas, que foram muitas, é tanto que o programa hoje foi um pouco maior, pelas dúvidas que tínhamos aqui, não só minhas, mas dos internautas. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores que estão nos assistindo, para deixar uma mensagem de força, de perseverança para aqueles que querem chegar ao seu propósito. Por favor, a palavra é sua. Obrigada pelo convite, primeiramente. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, porque a alimentação ela é bem complexa, né? Muitos estudos vão saindo, os profissionais também têm as visões diferentes, né? E aí o paciente ele deve sempre conversar com o seu profissional, que já é acompanhado. Mas o importante é que a gente sempre comece, tenha perseverança, força, paciência para tentar atingir o seu objetivo. Seja emagrecimento, seja hipertrofia, né? E o ideal é que a gente comece, não fique só pensando, né? Ah, segunda-feira eu vou caminhar, segunda-feira eu começo a minha dieta. O ideal é que a gente já comece, certo? Então a gente vai mudando aos poucos realmente o hábito alimentar e aí vai conseguindo atingir o objetivo. Muito obrigada. Olha, isso aí serve para você, Danilo Silva, que está filmando, que disse sempre vai caminhar e não sai do canto. Espero que você agora comece. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser que é nutricionista, faça o acompanhamento. Ela está atendendo, por favor, os horários, os dias, semanas e o seu telefone, Gislane, por favor. Obrigada. Eu atendo em domicílio, então eu vou na casa dos pacientes, então esse acesso é melhor. Até para a gente conversar com mais privacidade, né? E aí os horários também a gente vai de acordo com o paciente, porque muitos trabalham, então eu atendo mais à noite, né? E aí o meu telefone é 999-680294. E aí sempre podem ligar ou pelo WhatsApp, que é o mais fácil, né? Mas sempre estou disponível. Muito bem, então, muito obrigada mesmo, de coração. Seja muito bem-vinda aqui. Espero que volte novamente para tirar mais dúvidas. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Zenimodes, que sempre está investindo aqui no programa. Então, até mais e fiquem com Deus.